paz, meus queridos. Vamos dar início a mais um culto, a mais uma reflexão, mais um momento na presença de Deus nesse dia. E antes de mais nada, vamos orar a Deus, entregar a Ele as nossas vidas, pedir que o Espírito Santo de Deus fale conosco, ministre conosco através desta mensagem e que assim possamos compreender e entender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Fechamos os nossos olhos e oremos a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por mais este dia, por mais esta oportunidade de podermos estar na Tua presença, ouvindo a Tua palavra. Pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo fale conosco, ministre conosco, Senhor, para que possamos nos renovar, para que possamos ouvir a Tua voz, para que possamos, Senhor, entender, Senhor, a Tua vontade, os Teus propósitos para conosco. E assim oramos, Pai, para que cada um, Senhor, que estiver assistindo, ouvindo, Senhor, esta mensagem, da mesma forma possa ser tocado pelo Teu Espírito Santo, ministrado pela Tua palavra, para que nós possamos, Senhor, depositar a nossa fé e a nossa esperança em Ti. Porque Tu és o único que tens o controle, o domínio de toda e qualquer situação, mesmo que aos nossos olhos pareça que as situações estão fora de controle, que a nossa vida, que o nosso tempo, que o mundo no qual vivemos muitas vezes parece um caos, mas ainda assim nós sabemos e cremos que tudo está no controle de Deus. Muito obrigado por mais este dia, por mais esta oportunidade de podermos ministrar a Tua palavra e assim que o Teu Espírito Santo possa encontrar corações abertos, receptivos, para que aonde esta boa semente chegar, possa ali germinar, crescer e frutificar. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nosso Deus. Eu gostaria de compartilhar um texto no livro do profeta Isaías, texto que encontramos no capítulo 64 e o verso 4. 64:4 é do livro do profeta Isaías. E este texto nos diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Louvado seja o nome do Senhor. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com olhos se viu um Deus além de ti, além do nosso Deus. Um Deus além do Deus que nós servimos. Um Deus que trabalha para aquele que nele espera. E é sobre isso que nós vamos estar refletindo neste momento, nesse versículo da palavra de Deus, do profeta Isaías. Nós vamos estar refletindo, meditando e entendendo um pouquinho do que Deus tem para nós e aquilo que nós podemos então também esperar dele e nele, porque a Bíblia diz que ele é um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Um texto que nos leva ao entendimento de que é algo sobrenatural, é algo aos olhos humanos incompreensível, porque o texto diz que não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu e com olhos se viu um Deus que age, um Deus que é desta forma. O povo, no tempo do profeta Isaías, eles tinham o costume, exceto o povo de Israel, de cultuar um único Deus, o nosso Deus soberano, mas os outros povos, por costume, cultuavam vários deuses. Eles tinham suas divindades e reconheciam divindades de várias formas, em vários lugares, de várias maneiras. E aqui o profeta Isaías fala ao povo de Israel e, consequentemente, fala para nós também, um Deus que é diferente de todos os outros, um Deus que é único, um Deus que é soberano, um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Um Deus que se preocupa, um Deus que olha para nós, um Deus que ministra conosco através da sua palavra, e nisso nós cremos,
e dessa forma nós vamos estar então refletindo sobre isso, o trabalhar de Deus. Maneiras de Deus trabalhar. Nós vamos estar falando sobre algumas maneiras de Deus trabalhar, como, aonde, de que forma, de que maneira, por quê. Porque, na verdade, o trabalhar de Deus ele é diferente do nosso entendimento de trabalho. O trabalhar de Deus, na verdade, Deus, a própria Bíblia diz no livro do profeta Isaías, no capítulo 40, no verso 28, que o nosso Deus, ele não se cansa e não se fadiga. Então, o trabalhar de Deus, ele não é um trabalho como nós estamos acostumados a ver humanamente falando. Não é um trabalhar que nós estamos acostumados a ver como o homem trabalha, que se cansa, se fadiga, se frustra em meio ao trabalho, porque muitas vezes pensa não ser recompensado da forma que merecia. Às vezes o trabalho é exaustivo, não é um trabalho limpo. Muitas vezes trabalhamos em meio a lugares sujos, o trabalho não é reconhecido muitas vezes pelos patrões, pelos nossos chefes, e assim os olhos humanos enxergam o trabalho. Mas o trabalhar de Deus é diferente. O texto de Isaías 40, 28 diz: não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fadiga? É inescrutável o seu entendimento. O trabalhar de Deus, ele não é cansativo. O trabalhar de Deus, ele não é como o trabalho do homem. E sobre as maneiras de Deus trabalhar, eu quero, num primeiro ponto, destacar aqui, neste momento de reflexão, de ministração da palavra de Deus, eu quero destacar aqui que Deus trabalha em nós. Primeiro ponto, e a Bíblia nos dá respaldo para isso, e nós vamos estar lendo alguns textos, nós vamos estar compartilhando alguns versículos da palavra de Deus que nos mostra e que nos revela que Deus trabalha em nós. Deus trabalha na vida do ser humano desde o princípio. Deus, na verdade, quer que o homem se reconcilie com Deus novamente. Porque, no princípio, Adão e Eva, quando estavam ainda no jardim do Éden, desobedeceram a Deus, quando Deus lhes deu a ordem de não comerem do fruto da árvore da vida, de não comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal. E eles desobedecem e comem aquele fruto, de alguma forma, desobedecendo uma ordem direta de Deus, e isto os leva a serem expulsos do paraíso, isto os leva para longe de Deus, e como consequência, esta desobediência chamamos de pecado, e este pecado passou para toda a humanidade. A própria palavra de Deus diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, da presença de Deus, afastados de Deus. Porque todos pecaram. Todos nós herdamos este pecado. Todos nós trouxemos esta herança quando nós nascemos e somos gerados como homens, como pessoas carnais. Temos este pecado como herança e trazemos isso em nós. E isto nos afasta de Deus. Mas Deus, no seu trabalhar em nós, Ele de alguma forma tem um plano, que nós vamos estar vendo, um plano de salvação, de reconciliação, onde novamente Deus quer trabalhar em nós, através do Espírito Santo, para que a gente venha se reconciliar com Ele novamente. Para que a gente deixe de ser criatura de Deus para se tornar filho de Deus. E Deus, nesse trabalhar em nós, Ele quer que o homem se reconcilie com Ele novamente. O homem que foi afastado por causa do pecado, o homem que está longe de Deus por causa do pecado que habita em nós, agora tem uma oportunidade, agora tem novamente o privilégio de se reconciliar com Deus. O texto de João capítulo 6, versículo 38 ao 40 diz: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta:
que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Jesus Cristo está falando da vontade de Deus, da vontade de reconciliação que Deus tem para com o homem e que através de Jesus Cristo se tornou possível. E Deus então trabalha desde sempre, desde a fundação do mundo, desde o pecado, desde o momento em que o pecado entrou no ser humano, na raça humana, na humanidade, Deus trabalha para que o homem novamente se reconcilie com Deus. Que o homem possa novamente se reconciliar com o seu Criador. E isto nós podemos ver neste texto que Jesus Cristo fala que esta é a vontade do Pai. A vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca. Então, que Jesus Cristo veio para este mundo, Jesus Cristo encarnou, se tornou homem e veio a esta terra para se entregar por nós, para morrer por nós. E aí nós podemos ver o primeiro ponto de Deus trabalhando em nós. E Ele trabalha em nós, o texto diz, e a palavra de Deus nos diz, em outros textos, que Ele trabalha em nós através do Espírito Santo. Porque esta compreensão, este entendimento, na verdade, nós não conseguiremos ter de uma forma racional, de uma forma humana, de uma forma carnal. Na verdade, todo esse entendimento da palavra de Deus nos é revelado, nos é ensinado e nós o compreendemos através do Espírito Santo. Porque se não fosse pela ação do Espírito Santo, na verdade nós iríamos ler a Bíblia, nós iríamos estar lendo estes textos e estes versículos da palavra de Deus e iríamos somente estar lendo história. Iríamos ler um livro de história. Mas quando oramos e pedimos a direção de Deus, pedimos a presença de Deus através do seu Espírito Santo em nós, quando nós vamos ler, meditar, refletir, estudar a palavra de Deus, Deus fala conosco através da sua palavra. É assim que entendemos a palavra, é assim que compreendemos o agir de Deus, o trabalhar de Deus na nossa vida, é assim que nós conseguimos entender a vontade de Deus para nós, espiritualmente falando. Porque ela se discerne, ela se entende espiritualmente e não fisicamente ou naturalmente. Deus trabalha em nós através do seu Espírito Santo. Isso nós podemos ver com muita clareza. João 16, do 7 ao 11, diz: Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me verei mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Aqui está falando exatamente, Jesus Cristo falando novamente a respeito do Espírito Santo, do Consolador. Então, Jesus está dizendo que ele enviaria o Consolador viria para esta terra, e isto se cumpriu, está lá em Atos, capítulo 2, na palavra de Deus nos mostra o dia do Pentecostes, quando desceu o Espírito Santo sobre a terra, sobre todo o homem, e ali então, a partir dali, a presença do Espírito Santo está neste mundo e habita em todo aquele que crê que Jesus Cristo é o seu Senhor e o seu Salvador, e é este Espírito, o Espírito Santo de Deus, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E justamente Ele que nos convence de que nós somos realmente pecadores. É o Espírito Santo de Deus que nos convence de fato que nós estamos longe de Deus, afastados da gloriosa presença de Deus, e agora estamos num caminho de morte por causa do pecado. Como eu já falei em outra oportunidade, o salário do pecado é morte. Está nos reservada a morte por causa do pecado. Mas aqui nós podemos ver que a função, uma das funções do Espírito Santo, quando ele viesse a essa terra, era convencer o mundo, convencer o homem do seu pecado. E justamente isso nós conseguimos ver e entender através da palavra de Deus. Quando nós
lemos a palavra de Deus, quando o Espírito Santo nos ensina e nos revela as verdades desta palavra, e elas entram em confronto com a minha vida, me mostrando, me revelando quem realmente eu sou. Me revelando a minha natureza carnal e pecaminosa que me afasta de Deus. Então, através da palavra de Deus, eu consigo ver, consigo discernir e entender que Deus está realmente trabalhando, que Deus trabalha em nós. E esse trabalhar se dá através do Espírito Santo. Porque muitas vezes nós pensamos que por sermos pessoas boas, pessoas honestas, pessoas que não fazem mal a ninguém, pessoas que muitas vezes até são religiosas, frequentam a igreja, trabalham de segunda a segunda, ou seja, eu não mato, eu não roubo, eu não faço mal para ninguém, eu não passo a perna em ninguém. Na verdade, muitas vezes nós achamos que por termos essas boas atitudes está nos reservado o céu. Está nos reservado a vida eterna. Mas na verdade a Bíblia diz que não é assim. A Bíblia diz que o Espírito Santo iria nos convencer do nosso pecado. E o maior pecado que temos é não crer em Deus. Porque este texto diz do pecado porque não creem em mim. Quando nós não conseguimos crer que o único caminho para a salvação é Jesus Cristo, nós já estamos pecando e afastados dele. Porque o Evangelho de João também nos diz isso. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro caminho, não tem outra fórmula, não tem outro meio de chegarmos a Deus, a não ser através de Jesus Cristo. E esta é a função do Espírito Santo, nos convencer deste pecado. Nos convencer dessa nossa falta de fé. E a fé, por ser um dom, o Espírito Santo também nos dá o dom da fé para crermos nessas palavras. Para crermos na palavra de Deus e a entendermos e compreendermos o que ela realmente quer nos ensinar e o que ela quer nos dizer. Então aqui nós podemos ver que Deus trabalha através do Espírito Santo e Deus trabalha também em nós, e já resumindo tudo que eu falei, esse trabalhar de Deus em nós, ele é para que nós possamos ter novamente reconciliação e vida eterna. Para que a gente possa se reconciliar com Deus, com o nosso Pai, com o nosso Criador e termos a vida eterna. Podermos passar a nossa eternidade com o Senhor. Passarmos a nossa eternidade junto dele no céu. Mateus 18:11 diz, porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Filho do Homem veio salvar, Jesus Cristo veio salvar o pecador perdido. Para que todos nós, através do Espírito Santo, agindo na nossa vida, nos convencendo do pecado, nos convencendo que realmente somos pecadores, falhos, afastados da presença de Deus, que nós temos novamente uma oportunidade de reconciliação. Que nós temos novamente uma oportunidade de nós nos reconciliarmos com Deus. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Jesus Cristo veio salvar o perdido. Jesus Cristo veio resgatar o perdido. Jesus Cristo veio dar vida àquele que não tinha vida, àquele que não tem vida. Então, meus queridos, João 10:10 nos complementa e nos diz isso. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus Cristo veio para nos dar vida. Jesus Cristo veio para nos dar salvação. Jesus Cristo veio para perdoar os nossos pecados. Jesus Cristo veio a este mundo para que eu e você fôssemos novamente reconciliados com Deus. Fôssemos novamente reconciliados com o Pai. E isto nós podemos ver e entender através do Espírito Santo, que trabalha em nós e Deus trabalha em nós, como nós podemos ver neste primeiro ponto, o trabalhar de Deus na nossa vida. O trabalhar de Deus em nós. Deus, ele é tão maravilhoso, ele é tão tremendo nesse trabalhar, que muitas vezes nós pensamos que para a nossa vida não tem mais jeito. Muitas vezes nós pensamos que já fizemos tantas coisas erradas, já cometemos tanto pecado, já zombamos tanto das coisas de Deus, que para nós não resta mais perdão. Só que 1 João capítulo 1, versículos 7 a 9 nos diz o seguinte:
Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Porém, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Veja que coisa tremenda. Deus fez por nós, através de Jesus Cristo, seu Filho enviado para morrer numa cruz, no nosso lugar, que Ele nos reconcilia novamente consigo através de Jesus, nos perdoando os nossos pecados, perdoando as nossas falhas, aquilo que nos afasta de Deus, os nossos atos, as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos comportamentos, tudo aquilo que nós fizemos e de uma forma natural agimos dessa forma porque o pecado habita em nós. Novamente aqui podemos ver que Jesus Cristo perdoa este nosso pecado e nos reconcilia com o Pai. E aí também temos uma advertência aqui que nos diz que se dissermos que não temos pecado nenhum, a verdade não está em nós. Aquilo que eu já falei, que muitas vezes pensamos porque somos ótimas pessoas, de bom comportamento, de bom caráter, fizemos tudo certinho, trabalhamos, até vamos na igreja, não matamos, não roubamos, não fraudamos ninguém, não adulteramos, somos pessoas corretas diante das leis morais do mundo. Somos pessoas corretas, mas ainda assim pecadores, ainda assim o pecado habita em nós. E aí a Bíblia diz aqui, se nós dissermos que não temos pecado, ou quando classificamos e damos nomes a pecados, nós não falamos e não estamos na verdade. Mas Jesus Cristo, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Basta nós confessarmos. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Então, meu querido, não importa o que você tenha feito, não importa de que forma você tenha vivido, não importa de que maneira você está vivendo, hoje é dia de salvação. A palavra de Deus nos diz que se hoje ouvirdes a sua voz, não endureceis os vossos corações. Crede na palavra de Deus, crede na ação do Espírito Santo, aí onde você está. Creia que o Senhor Jesus Cristo morreu no teu lugar, entregou a sua vida por ti numa cruz para te dar vida eterna, para perdoar o teu pecado. Este é o trabalhar de Deus em nós. Este é o trabalhar de Deus na minha vida e na tua vida neste tempo. E aqui nós podemos ver então Deus trabalhando desde o início, Deus trabalhando desde a fundação do mundo para salvar o homem ao qual Ele criou, que desobedeceu às suas ordens no jardim do Éden, se afastou da presença de Deus e passou a ser pecador. E este pecado passou a ser hereditário. Em todos nós habita esse pecado, porque passa de geração em geração. Mas o trabalhar de Deus na nossa vida, através do Espírito Santo, nos revela este pecado, nos mostra este pecado, nos leva a entender que somos pecadores. E nós então nos arrependemos desses pecados, confessamos eles a Deus. E Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça e nos reconciliar novamente consigo mesmo. Assim vamos para o segundo ponto, que nós podemos ver o trabalhar de Deus através da palavra, num contexto geral da palavra de Deus. Nós podemos ver esse trabalhar de Deus. E aqui, num segundo ponto, num segundo pensamento do trabalhar de Deus, eu posso ver que Deus também trabalha através de nós. Ele trabalha primeiro em nós. E em segundo lugar, Ele trabalha através de nós. Porque uma vez que Deus trabalhou em nós, através do seu Espírito Santo, Deus trabalhou em nós, nos convencendo do nosso pecado, nos reconciliando com Deus novamente, perdoando os nossos pecados, nos purificando de toda injustiça, como nós lemos aqui. Agora Deus, Ele trabalha e Ele quer trabalhar através de nós. Ele quer usar as nossas vidas, Ele quer usar a minha e a tua vida para trabalhar, para que outras pessoas possam
serem alcançadas através desta palavra, através desse evangelho, para que nós fôssemos testemunhas de Cristo. Deus usa, em primeiro lugar, a nossa vida para manifestar a sua glória. Romanos 9, 23 e 24 diz: para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Olha só que coisa interessante. Nós somos vasos, cheios da misericórdia de Deus, cheios do perdão de Deus, da graça de Deus, a fim de que outros venham a conhecer as riquezas da sua glória. Para que outros venham conhecer este Deus maravilhoso, esse Deus que perdoa, que restaura, que regenera o pecador. Nós somos vasos de misericórdia, cheios de misericórdia, para a glória já dantes preparada por Deus, para a glória de Deus. Não para que nós venhamos a nos gloriar ou vangloriar, para que nós venhamos a ser alguma coisa ou pensar que somos alguma coisa. Não, nós não somos, na verdade, não somos nada. Nós somos pecadores, miseráveis pecadores, afastados de Deus, da presença gloriosa de Deus, mas através de Cristo, reconciliados com Deus novamente, e agora, cheios da misericórdia de Deus, outras pessoas vão poder ver em Deus, em nós, a glória de Deus. E isso acontece de que forma? Quando nós, eu creio que de repente você conhece alguém assim, eu conheço, eu era assim. Quando de repente olhamos para uma pessoa e dissemos: esse não tem mais jeito. Esse não tem mais perdão. Tudo o que ele fez, tudo do jeito que ele vive, esse não tem mais volta. E muitas vezes nós falamos assim: esse aí só o inferno, só resta o inferno. E aí quando esta pessoa tem um verdadeiro encontro com Deus, quando essa pessoa é convencida pelo Espírito Santo do seu pecado, quando ela se arrepende, confessa o seu pecado ao Senhor e é regenerada, perdoada, é transformada, ela se torna um vaso cheio da misericórdia de Deus. E aí outras pessoas vão ver esta mesma vida vivendo de uma forma diferente, agindo de outra forma, falando de outra forma, mudando o seu círculo de amizades, frequentando outros lugares, e aí esta pessoa, este homem, ele vai poder manifestar, as pessoas vão ver nele a glória de Deus manifestada. Porque somente Deus para transformar um pecador, somente Deus para transformar um homem todo errado, todo torto, numa nova criatura. E a Bíblia diz, aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que mentia, não mente mais. Ou seja, a Bíblia nos mostra que quando nós conhecemos a Cristo, nós somos novas criaturas. Na nossa velha vida, nossa velha forma de viver agora é transformada. Nós nos tornamos novas criaturas. Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E aí nós podemos ver nessa nova vida, nessa nova criatura, nós podemos conhecer a riqueza da glória de Deus sendo manifestada. Nós podemos ver também que Deus quer trabalhar através de nós para que o Evangelho seja pregado, anunciado, as boas novas da salvação sejam anunciadas. E Marcos 16, 14 a 16 diz: finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Essa é a grande comissão. Esse é o grande mandamento do Senhor para aqueles que foram regenerados, transformados, salvos pela sua maravilhosa e infinita graça. Este é o trabalhar de Deus através de nós. Irmos e pregarmos o Evangelho.
irmos por todo o mundo e anunciarmos o Evangelho a toda criatura. Que nós possamos ser e precisamos ser testemunhas de Cristo. O apóstolo Paulo já dizia isto: agora já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Uma vez que Cristo vive em mim, eu sou testemunha de Cristo. Eu vivo como Cristo vive. Eu vivo da forma como Cristo me ensinou a viver através da sua palavra. E isso nós podemos ver claramente no estudo da palavra, no seu contexto geral, que todos aqueles que se rendem a Cristo, que se entregam a Cristo, eles têm agora uma nova vida e a responsabilidade de anunciar Cristo para aqueles que ainda não conhecem. E é isso que precisamos fazer. É para isso que precisamos nos voltar nestes dias de angústia, de aflição, de desespero. É para isso que nós precisamos nos concentrar e focar a nossa força nesse tempo. Anunciarmos a Cristo. Porque em meio a tanta aflição, a tanto engano, a tanto desespero, pelo qual muitas pessoas estão passando sem esperança, sem fé, sem conseguirem crer num novo amanhã, é o tempo onde eu e você, que fomos regenerados, transformados pelo poder de Deus, através da ação do Espírito Santo, mediante a revelação da sua palavra, que nós venhamos a ser testemunhas de Cristo. Que nós venhamos a ser testemunhas e anunciar este evangelho a todo mundo. Dizer para aquele que está desesperado, desenganado, que existe uma esperança em Cristo. Dizer para aquele que está aflito, sem esperança, sem fé, num dia de amanhã, existe esperança em Cristo. Aquele que está muitas vezes tão preocupado com essa pandemia, com essa doença, preocupado em muitas vezes morrer ou se contaminar ou contaminar outras pessoas, que nós possamos entender e anunciar para essas pessoas: existe uma esperança em Cristo. Ele tem cuidado de nós, Ele tem estado conosco, Ele tem nos sustentado, Ele tem nos guiado, Ele é o nosso Deus. E aqui, que nós possamos entender que nós somos mensageiros, nós somos portadores deste evangelho. Nós precisamos anunciá-lo, nós precisamos proclamá-lo, nós precisamos ir e pregar para aqueles que vivem sem esperança. Nós somos instrumentos nas mãos de Deus com esta finalidade. Aqui podemos ver também que Deus nos usa para dar continuidade ao seu ministério. Marcos 16, 17 e 19 diz que fala sobre sinais que acompanharão aqueles que forem anunciar as boas novas. Esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Marcos 16, 17, versículo 17 e 18. Deus quer nos usar. Deus enviou os seus discípulos. Deus enviou homens para dar continuidade a esse ministério que Ele implantou no mundo há 2000 anos atrás. E depois, nos dias de hoje, eu e você, uma vez reconciliados com Deus, regenerados, transformados, somos esses instrumentos, somos servos do Senhor para darmos continuidade a este ministério, anunciando essas boas novas, curando enfermos, expulsando demônios, libertando os cativos, os oprimidos de alma e de espírito, e assim anunciando e pregando a palavra de Deus. Queridos, para finalizar, o último ponto que eu tenho aqui, nós vamos estar refletindo rapidamente, nós podemos ver nesse trabalhar de Deus, nesse contexto de Deus trabalhando, nós podemos entender aqui que Deus também trabalha por nós. Amém, queridos? Deus também trabalha por nós. Deus também tem, desde a antiguidade, trabalhado por nós. E é isso que este texto aqui também nos diz. Que Deus trabalha em nós, Deus trabalha através de nós e Deus trabalha em nós. Aqui, Deus tem, e o versículo 64:4 diz, trabalha para aquele que nele espera.
Deus tem trabalhado por nós. Só que a grande dificuldade no nosso tempo, nos nossos dias, é conseguirmos esperar. É conseguirmos esperar nele. Deus trabalha para aquele que nele espera. O esperar em Deus é muito complicado nos nossos dias, porque nós vivemos em tempos imediatistas, nós vivemos um tempo onde tudo é para ontem. Tudo é corrido, a gente corre o dia inteiro, a semana inteira, e muitas vezes ainda o fim de semana todo, a gente vive, a nossa vida hoje, ela é uma vida de correria. Porque o mundo nos leva, muitas vezes, a essa correria porque nós não conseguimos definir prioridades. E por não definirmos prioridades, nós acabamos querendo fazer tudo, de tudo, e acabamos não conseguindo esperar. Esperar o tempo de Deus. E aqui Deus diz, através do profeta Isaías, no capítulo 64:4, o texto que nós lemos, que Deus trabalha para aquele que nele espera. Então Deus trabalha por nós também. Deus trabalha em nosso favor. Deus trabalha a o nosso favor. Aqui, 1 Pedro 5, 6 e 7 diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Como é difícil, meus queridos, neste tempo, esperar no Senhor e lançar sobre ele a nossa ansiedade. Esperar no Senhor e conseguirmos descansar no Senhor. O Salmo 37 ainda diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor, espera nele. Descansa no Senhor e espera nele. O salmista fala isso também no Salmo 37. Meus queridos, um tempo onde passamos por tanta aflição, por tantas incertezas, como eu já disse, esperar e descansar no Senhor, confiar no Senhor, é algo que traz paz ao nosso coração. É algo que faz com que a nossa ansiedade seja tirada do coração e lançada sobre o Senhor. Que a gente venha a depositar a nossa ansiedade sobre o Senhor. Porque a Bíblia diz que nós não podemos, de forma alguma, aumentar um côvado, a Bíblia diz, mas se referindo a 1 minuto ou a 1 metro, o curso da nossa vida. Não tem o que o homem possa fazer para que ele viva além do que Deus tem planejado para ele. Do que Deus já tem pré-determinado para ele. O homem não pode aumentar um côvado do curso da sua vida. O homem não pode fazer nada para viver mais além daquilo que Deus já tem reservado para ele. Então, a nossa ansiedade, na verdade, neste tempo de angústia e de aflição, a nossa ansiedade, ela nos leva ao desespero. A nossa ansiedade, ela nos leva, muitas vezes, a doenças psicossomáticas. A nossa ansiedade, ela nos leva, muitas vezes, para o hospital. A nossa ansiedade, ela pode nos levar a uma dependência química. A nossa ansiedade, ela pode trazer muitos problemas. Mas quando nós entendemos que Deus trabalha por nós, que Deus está trabalhando mesmo nas situações difíceis, que Deus está trabalhando mesmo nas adversidades, que Deus está trabalhando mesmo que aos nossos olhos não podemos ver o agir e o trabalhar de Deus, mas que pela fé entendemos, compreendemos e conseguimos esperar pelo trabalhar de Deus, nós conseguimos entender que Deus trabalha por nós. Que tudo Deus faz em nosso favor. Mesmo que muitas vezes aos nossos olhos pareça que não. Aos nossos olhos pode parecer que Deus não está nem aí, que Deus não está mais olhando para os homens, que Deus não está mais interessado pela humanidade, porque Deus permitiu tanto problema, porque Deus permitiu tanta luta, porque Deus permitiu essa pandemia, coisas que nós muitas vezes nos questionamos e pensamos, Deus não existe,
Deus nos abandonou, Deus não se preocupa mais conosco, e isso nos leva e nos afasta cada vez mais de Deus. Mas através da palavra de Deus, através do que a palavra de Deus me ensina, e da revelação do Espírito Santo me dando o entendimento, a compreensão dessa palavra, eu consigo ver Deus trabalhando por nós. Mesmo em meio a situações adversas. Mesmo em meio a lutas, a pandemias, mesmo em meio a situações adversas, eu vejo Deus trabalhando por nós. Nós precisamos somente confiar. Nós precisamos somente crer. Nós precisamos somente nos entregar. Nós precisamos somente abrir o nosso coração e dizer: Pai, eu estou aqui. Pai, eu preciso de Ti. Pai, eu preciso do Teu trabalhar na minha vida. Eu preciso do Teu Espírito Santo trabalhando em mim, abrindo o meu coração, abrindo a minha mente, abrindo o meu entendimento, para que eu consiga crer, para que eu consiga entender e ver dessa forma. Isso nós somente conseguiremos, meus queridos irmãos, quando os nossos olhos espirituais se abrirem. Nós somente vamos conseguir entender dessa forma, viver dessa forma, quando os nossos olhos espirituais se abrirem. Quando o Espírito Santo agir em nós, como agiu na vida do apóstolo Paulo no caminho de Damasco. Um perseguidor da igreja, incrédulo, que não queria saber de Deus e das coisas de Deus, perseguia os cristãos. No caminho de Damasco foi tocado pelo Senhor e ficou cego, e depois de 3 dias, Ananias ora por ele e lhe caem as escamas dos olhos. Essas escamas representam, na verdade, a visão espiritual. Escamas espirituais precisam cair dos nossos olhos para que conseguimos ver, para que possamos ver e enxergar Deus em meio às dificuldades e esperar por Ele. Esperar e confiar nele, porque Ele trabalha para aquele que nele espera. É o que o texto diz. E a grande dificuldade do ser humano é essa, é esperar em Deus. A grande dificuldade do ser humano é descansar em Deus, sabendo que tudo está no controle de Deus. Nada fugiu, nada está fora do controle de Deus. Deus tem tudo sob controle. Nós que não conseguimos esperar, muitas vezes não sabemos esperar, metemos os pés pelas mãos e, na verdade, a Bíblia nos diz, a Bíblia nos ensina e nos revela a necessidade de esperarmos pelo Senhor, de confiarmos no Senhor, porque Deus trabalha por nós. Ainda, Salmo 121, 5 diz: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O Senhor é quem te guarda, o Senhor está do nosso lado. Outro texto de Salmos também nos diz que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não estiver conosco, se o Senhor não nos guardar, se o Senhor não guardar a nossa vida, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Nós precisamos aprender a esperar e a confiar em Deus. Nós precisamos aprender a lançar sobre Ele as nossas ansiedades. Nós precisamos aprender a lançarmos sobre Ele a nossa dúvida, a nossa incerteza e recebermos dEle e da Sua palavra aquilo que realmente edifica, aquilo que realmente nos dá a segurança e a certeza que existe um novo amanhã. E o novo amanhã para o cristão, para o crente em Cristo, para o salvo, regenerado, transformado pelo Espírito Santo de Deus e perdoado por Jesus Cristo, a nova esperança para este não é neste mundo. A nova esperança para este não está resumida a esta terra. A Bíblia diz em Coríntios que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a este mundo, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Então, se a nossa esperança em Cristo se limita a termos uma boa vida aqui nesta terra, comermos do bom e do melhor, termos os melhores carros, as melhores posses, as melhores casas, se a nossa esperança em Cristo, se nós servimos a Cristo por causa disso, nós somos os mais infelizes de todos os homens. A nossa esperança em Cristo não é para esta vida. A nossa esperança em Cristo é para uma vida eterna. É para a eternidade com Ele no céu. Porque a própria palavra de Deus diz no Evangelho de João: eu vou preparar-vos um lugar.
para que onde eu estiver estejais vós também. O Senhor Jesus foi preparar-nos um lugar. Ele foi preparar um lugar no céu para nos receber, para buscar aquele que crê, para levar para toda a eternidade junto dele aquele que crê nestas verdades, nesta palavra. Então, queridos, para encerrar, eu quero concluir dizendo que nós podemos sim esperar e confiar no trabalhar de Deus. Em primeiro lugar, Deus tem já trabalhado em nós através da sua palavra, através do Espírito Santo. Se Deus ainda não trabalhou na tua vida, hoje, neste dia, onde você estiver, é tempo de você abrir o coração e dizer para o Espírito Santo ministrar, trabalhar na tua vida, entrar no teu coração, fazer parte da tua história a partir de hoje, porque assim você se tornará uma nova criatura e também terá uma nova esperança. Não nesta vida, não neste mundo, mas no mundo por vir. Deus trabalha em nós. Deus trabalha através de nós, como nós falamos aqui. Deus quer usar todos aqueles regenerados, transformados, para ir e anunciar a sua palavra, para pregar este evangelho. Se você já foi alcançado pela graça do Senhor, não se canse de pregar, não se canse de anunciar, não se canse de proclamar as boas novas, porque o mundo está sedento em meio a esta crise. As pessoas estão desesperadas em meio a esta crise, querendo ouvir uma palavra de esperança. E nós, os servos de Deus, temos a palavra de esperança que o mundo precisa. E esta esperança está em Jesus Cristo. E por fim, Deus, Ele tem trabalhado por nós desde a fundação do mundo. Desde o plano de salvação, Deus tem trabalhado por nós. Deus tem trabalhado por aqueles que o amam, por aqueles que confiam nele e esperam nele. Que neste tempo de aflição, que esta palavra seja uma palavra de ânimo para a tua vida, para a tua família e para a tua casa. Espera no Senhor, confia no Senhor, porque Ele tem trabalhado por nós. Mesmo quando não entendemos, mesmo quando não compreendemos de que forma e de que maneira, Deus tem trabalhado para aquele que nele espera. Às vezes para nos ensinar, às vezes para nos corrigir, às vezes para nos dar uma nova direção na nossa vida, às vezes para nos tirar do comodismo, às vezes para nos mostrar que realmente Ele é Deus, soberano sobre tudo e sobre todos, mas Deus trabalha. Meus queridos, eu quero encerrar orando. Vamos orar, vamos entregar as nossas vidas nas mãos do Senhor e nesta oração. Não importa em que fase, em que estágio do trabalhar de Deus você está. De repente, se você está longe dos caminhos de Deus, se você está afastado de Deus, se você ainda não conhece a Deus, peça aí na tua casa, no teu lar, onde você está, peça para que o Espírito Santo ministre contigo e te leve a ter mais desejo, mais vontade de querer conhecer mais de Deus. Porque certamente Ele, através da sua palavra, vai te revelar a sua vontade, vai trabalhar na tua vida e também vai transformar a tua vida, perdoar o teu pecado e te fazer uma nova criatura. De repente você já conhece essa palavra, já conhece essa verdade, já tem experiências com Deus, mas está acomodado. Deus quer te usar. Deus quer usar a tua vida. Deus quer te usar, porque Deus também trabalha através de nós. Fale do amor de Deus, proclame o Evangelho, anuncie esperança a este mundo que vive sem esperança. E no fim, diante de tudo isso, diante da situação pela qual estamos passando, espera e confia em Deus, porque Ele trabalha por nós. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós somos gratos a Ti por este momento de reflexão da palavra, gratos, Senhor, pelo Teu Espírito Santo que tem ministrado conosco, gratos, ó Deus, por podermos mais uma vez ouvir, Senhor, da Tua palavra, este plano tão maravilhoso que Tu tens para com todos os homens, o plano de salvação, o plano de nos redimir, de nos perdoar, de nos regenerar, de fazer com que aquele que vivia longe de Deus, afastado de Deus, por causa do pecado, agora, uma vez ministrado pelo Espírito Santo, convencido pelo Espírito Santo deste pecado,
possa se render aos teus pés, possa se render a Cristo, possa aceitá-lo como Senhor e Salvador de sua vida e assim ter uma nova vida regenerada e transformada. E aquele que foi regenerado e transformado pelo Senhor possa ser instrumento nas mãos de Deus para proclamar e anunciar estas verdades para aqueles que não conhecem. E que todos nós possamos esperar e confiar em Deus em tempos de agonia, em tempos de aflição. Que nós possamos esperar no Senhor, porque a palavra diz que Deus trabalha para aquele que nele espera. E Deus tem trabalhado por nós nesses dias. Mesmo não entendendo, mesmo não compreendendo, Deus tem trabalhado por nós. Deus tem nos sustentado, Deus, da sua forma, Deus tem nos guiado, Deus tem nos dado a saúde, Deus tem nos dado o sustento, Deus tem trabalhado por nós. E assim nós queremos dar graças a Deus, louvores a Deus, glorificar o seu nome e bendizer ao único que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Assim nós oramos e entregamos tudo nas tuas mãos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos, que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor, fique com Deus e até o próximo domingo, em nome de Jesus. Amém.